Estamos de volta. É o segundo bloco do Código Aberto. Nós estamos conversando nessa temporada sobre a preparação para o tempo do fim. E hoje, nesse que é o último programa, nós estamos nos despedindo dessa temporada, nos despedindo desse tema, nos despedindo desses convidados também. Nós estamos nesse clima de despedida pensando no fim do tempo do fim, o que a gente tem para esperar. E nós vimos no primeiro bloco a respeito de uma pedra, que é a descrição, é a maneira representativa em Daniel capítulo 2, da volta de Jesus, da instauração completa do reino de Deus. Cristo já esteve entre nós, Cristo já nos deixou um modo de vida, já nos ofertou a salvação, mas Ele voltará para instituir esse novo momento, que é o reino consumado dele. E a gente entendeu, e o pastor Isaac, nós encerramos o primeiro bloco dele falando disso como sendo uma volta para casa. Que nós temos esses incômodos todos aqui, mas nós queremos voltar para casa por conta das relações. Estabelecemos uma relação com Deus, estabelecemos uma relação com Cristo que, como o Ale falou, onde Jesus está, ali é o céu que a gente quer viver, né? A gente quer a eternidade para a relação com Ele, para o relacionamento com Ele. E aí, então, a gente chega em algumas perguntas, tá? Vai voltar? Esse reino será consumado? Quando? Quando que isso vai acontecer? E em que momento, o que a gente pode esperar? A gente já falou sobre sinais, a gente entende que tem sinais do fim, mas quando a gente olha para as profecias, o que ainda mais falta para acontecer? Bom, com relação ao quando, é bom deixar claro que Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe, né? A gente tem noção da proximidade conforme os sinais vão acontecendo, as profecias vão se cumprindo, mas exatamente o dia e a hora a gente não sabe. Ele comparou, inclusive, a vinda de um ladrão. O ladrão não manda, olha, vou em tal horário na sua casa, o senhor me permite, né, roubá-lo? Não, é de surpresa. Então, o aspecto surpresa tem que ficar bem claro em nossa mente. A gente não sabe. E aí, agora pensando nisso, falando sobre esse aspecto dele vindo como um ladrão, será surpresa para todo mundo? Tipo assim, quando fala dele vindo como um ladrão, porque tem gente que usa essa expressão dele vindo como um ladrão para entender que será um rapto secreto. Ele vai, então, nós estaremos aqui, e isso é uma crença que existe, nós estaremos aqui, então, a Luana e o Isaac estão salvos, então vocês somem e aqui fica eu, Você já viu a Janine e o Alê. Já viu aqueles adesivos? Em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Eu já vi carros assim. Sim. As pessoas acreditam nisso, ou seja, os aviões vão ficar sem os seus pilotos, né? Tem um hino muito antigo que canta isso, e de fato essa é uma crença muito, muito presente entre os cristãos evangélicos. Mas quando se pensa no ladrão, por exemplo, vindo, essa ideia não é alimentada por isso? Não dá para a gente basear essa compreensão desse rapto secreto? Seria se nós, com base na Bíblia, não tivéssemos essa compreensão do que falta ainda acontecer para que Jesus realmente volte. Apocalipse 1:7 diz que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Vai ser uma coisa mundial, universal. E o segundo ponto, Hebreus, se eu não me engano, capítulo 9, versículo, por volta ali do versículo 20, 28, 27, 28, diz que ele vem para salvar aqueles que o esperam ansiosamente. Quer dizer, então, tem pessoas que esperam ansiosamente por Jesus e quando você espera, aquilo já não é mais surpresa. E além de visível, Ale, vai ser audível o evento, né? Sim. Porque diz que, Pedro fala, né, vem com estrépito, com barulho, os elementos abrasados se desfarão, não vai ser um negócio nada secreto, né? E 1 Tessalonicenses 4 fala que a própria ressurreição dos mortos, quando Jesus vier, vai ser, versículo 15, por palavra do Senhor, nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, aí o Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Ou seja, vai ser visível, audível, vai ter terremoto, vai ter ressurreição. Olha, nem o mais distraído dos seres humanos, aquele que está completamente alheio ali, vai passar batido, né? Não vai ser nada secreto. Porque contrário. será até um show pirotécnico espiritual, né? Vai ser o maior uma coisa show de tão todos. grande que não tem como, só se... Não existe. Eu acredito que esse termo aí de virar como ladrão, né? O ser humano ele tem uma tendência de esquecer rápido as coisas, né? Os acontecimentos. Eu me lembro, também sou adventista de berço, quantas coisas já não aconteceu e as pessoas fizeram um alarde ali, por exemplo, o 11 de setembro. Nossa, Jesus está próximo de voltar, e a irmã Eloade
fala em alguns livros, né, eventos finais, de coisas que aconteceriam, e já passou e a gente está tranquilo e muitos continuam fazendo a mesma coisa. Então, assim, as coisas estão acontecendo, as pessoas percebem quando elas acontecem, mas têm a tendência de esquecer aquilo. E as coisas estão acontecendo e as profecias estão se cumprindo. Então, eu acredito que vai ser pego como ladrão essas pessoas que não dão valor ou que não ficam focados. Aconteceu isso. Tem que estar bem atento para não ser pego como ladrão. E é interessante ele falar isso, porque no nosso guia de estudos falam que Jesus mencionou os sinais que precederiam a sua vinda, não para dar medo, mas sim para que nós nos preparássemos, né, e fortalecer a nossa fé. Só que tem alguns que acham que nós só temos que ficar atento aos sinais, e nós esquecemos de nos apegar às escrituras para que nós possamos nos aprimorar e nos preparar para essa grande vinda. Então, a gente não pode se ligar também só aos sinais, nós temos que ter um equilíbrio entre entender que os sinais estão se cumprindo, mas nos apegarmos à palavra para que nós possamos estar um dia no céu com ele. É muito importante pensar que essa história de arrebatar ou simplesmente morrer e ir para o céu, isso fica meio estranho, não encaixa na ideia de que Cristo vem para buscar a todos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 51, diz o seguinte: olha, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Quer dizer, aí ele continua falando que os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Quer dizer, para que haja uma transformação, qual é o sentido de haver alguém já no céu ou alguém que já tenha sido antecipadamente arrebatado, sendo que aqui está dizendo que todos serão transformados? Na verdade, eu imagino assim, a pessoa morreu, foi para o céu, né, nessa crença, né, popular, sim. E aí Jesus fala assim, chegou a hora de voltar. Faz o seguinte, desce lá, encarna de novo, para eu poder te ressuscitar. Mas por que, Senhor? Eu já estou aqui, né? É porque eu dei um vacilo ali. E aí a gente entrou a gente já avançou, que é exatamente para essa realidade de que Jesus volta e aparece, então, obviamente, tem pessoas que, inclusive nós poderemos estar nesse grupo de gente que creu em Jesus, que amou a Jesus, se entregou a Jesus, mas não estará vivo na ocasião da volta dele, terá morrido. Que promessa que a Bíblia reserva e como é que isso também, agora, pelo que vocês estão falando, isso contraria aquilo que muita gente pensa, inclusive leitores da Bíblia que tem outras interpretações para a morte e para aquilo que está por vir. O que a Bíblia diz sobre vivos e sobre mortos na ocasião da volta de Jesus? O texto que eu li lá de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, promete que ao soar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo, ouvindo a palavra do Senhor, eles ressuscitarão primeiro, ou seja, tem duas ressurreições. Né? Tem duas ressurreições. E lá em Apocalipse 20 fala de um período de 1000 anos entre a primeira ressurreição, a daqueles que morreram acreditando, e a segunda ressurreição, que é daqueles que morreram sem acreditar. Quando Jesus vier, esse primeiro grupo vem à vida novamente, volta à vida com um corpo glorificado, sem nenhum defeito físico, né? E todos juntos, os que estavam vivos e esses ressuscitados, agora vão subir e ir com Jesus para o céu. Exatamente. A gente está vendo que tem até na continuação desse capítulo de Coríntios que eu li, está dizendo o seguinte, olha, porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Quer dizer, nós, por mais que nós tenhamos visto Jesus voltar, nós não temos condições de ir morar no céu com o corpo que nós temos. Ainda assim, já castigado pelo pecado. Né? Cristo, ele sobe, é até uma revelação interessante para algumas pessoas que nunca pararam para pensar nisso, porque tem gente que pensa que você vai para o céu e fica lá, né? O espírito etéreo, né? Aquele negócio, aquele céu de desenho. Só que o próprio Cristo subiu em carne e osso para o céu. Então, só que com um corpo glorificado. Isso é maravilhoso, porque aquele que já tem um corpo debilitado pelo pecado, já é idoso, vai ter o corpo transformado. Aquele que tem algum defeito, alguma deficiência, vai ter a vida transformada. Isso é fantástico. É interessante destacar que Deus não precisa da matéria-prima para ressuscitar ninguém. Né? As pessoas falam assim, puxa, mas o meu parente lá morreu e foi cremado, pastor. Será que está errado? Não vai ser uma reciclagem de material, né? A gente não vai... Imagina, tem gente que morreu nas piores circunstâncias, isso não faz a menor diferença para a ressurreição, né? Deus não vai fazer, Ele vai fazer a gente de novo. Veja bem, lá no céu, os meus problemas físicos, eles não existirão. E outro aspecto que é interessante a gente destacar é que nós não sofreremos de amnésia.
Eu vou saber que o Tiago é o Tiago, eu vou saber que o Ale é o Ale. Nós vamos nos reconhecer lá no céu. A gente não vai sofrer uma amnésia. Puxa, quem é você? Pelo contrário. Tem que se conhecer, todo mundo vai se conhecer de novo, né? Vai ter que começar... De novo, e lá em Apocalipse fala que ele apresentação enxugará dos olhos toda lágrima. Ou seja, em algum momento a gente ali na chegada vai perceber algumas coisas e ele vai explicar e a gente vai entender. Olha, se eu fosse você, não perderia esse evento. A maior prova disso é que a Bíblia coloca as próprias marcas de Jesus na cruz como sendo um testamento daquilo que ele comprou. Ele pagou o preço por isso. Então, é algo que vai ficar marcado para toda a eternidade. Não faria sentido nenhum a gente esquecer do pecado que nós carregamos durante essa terra e o perdão que Cristo nos trouxe por meio do sacrifício dele. E até para a gente cantar o Cântico de Moisés, que fala que Deus é justo, como que a gente chegaria à conclusão de que Deus é justo se a gente esquecesse tudo que passou, se a gente esquecesse todos os problemas e todos os pecados e todas as coisas? E aí Deus falou assim, vou te contar a história desde o começo da humanidade até agora, para você decidir se eu sou justo ou não. Quando fala que a gente vai cantar que Deus é justo, é que todo olho vai ver, todo olho vai entender o que está acontecendo, e aí fala que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, não haverá mais pranto, mais luto, e ele vai explicar todas as coisas, e ao final das contas nós vamos chegar à conclusão de que sim, ele é justo, de que tudo que está acontecendo faz sentido mediante a justiça dele, não porque eu mereça. Dizem que a gente vai ter 3 surpresas no céu, né? Uma é, eu vou ter a surpresa de eu mesmo estar lá, porque eu sei que eu não mereço estar lá. Outras pessoas que eu achava que estariam e que não vão estar. E aí Jesus vai enxugar dos meus olhos essa lágrima, esse pranto de ter saudade de quem eu gostaria que estivesse lá. E depois, mas é um consolo eterno, definitivo, né? E depois a surpresa de quem eu achava, eu julgava que não mereceria estar lá. E Jesus fala assim, eu comprei com meu sangue essa pessoa. E ela está aqui pelos méritos que eu imputei. Quer dizer, esses 1000 anos, eles têm esse caráter de apuração do julgamento que foi feito durante todo esse tempo. Afinal de contas, o que estava sendo julgado? O caráter de Deus. Só uma coisinha, a gente chegou aí num assunto, e só para quem está acompanhando, que talvez não sei o quanto que você tem lido e que acompanha Apocalipse, quando nós agora, o Ale acabou de falar desses 1000 anos, é porque nós entendemos pela Bíblia que a volta de Jesus, então Jesus volta, nos leva para viver com Ele no céu, e há então descrito no Apocalipse, no capítulo 20, um período de 1000 anos. Nesse período de 1000 anos, será um período quase que de adaptação desses escolhidos, da compreensão da justiça de Deus, da compreensão dos motivos e da maneira de Deus operar e de como vai operar durante toda a eternidade. E aí então, Apocalipse capítulo 21, nós vemos vindo agora para a terra renovada e viver nessa terra restaurada. Então, quando o Ale fala de 1000 anos, é esse período que está sendo referido, é um período em que os salvos passarão lá no céu. Você pode ler isso em Apocalipse capítulo 20, tá bom? Agora, pensando ainda não agora no que a gente está lá no céu, mas ainda pensando no evento da volta de Jesus. Quando ele voltar, tudo bem, nós estamos falando dos salvos, dos mortos em Cristo que vão ressuscitar, nós estamos falando de pessoas vivas que terão o corpo glorificado, mas nós vimos que serão 2 grupos. Esse outro grupo que não está contado, o que acontece, o que há de se esperar para esse outro grupo, para esse grupo de mortos que não ressuscitaram, para esse grupo de pessoas que estarão vivas, mas não se prepararam, escolheram a marca da besta, não o selo de Deus, escolheram ser parte da Babilônia e não se prepararam para a Nova Jerusalém. O que esse outro grupo tem de esperar? O que vai acontecer? Pavor, medo. Quando eles veem Cristo nas nuvens, a primeira coisa que passa pela cabeça deles é: montes caiam sobre nós. Inclusive, o verso bíblico ali dizendo que todo olho verá, inclusive aqueles que o transpassaram. Quer dizer, aqueles que fizeram toda aquela maldade com Cristo naquele instante, vão vê-lo voltar. Parece que a equação ela vai se fechar. Eles vão entender o resultado final e eles vão se arrepender, porque eles não se prepararam quando eles poderiam se preparar. Hebreus 12, 29 descreve Deus como um fogo consumidor. No Antigo Testamento, esse momento é chamado de a destruição dos ímpios, obra estranha de Deus, né? Mas é uma obra estranha, só que ela é natural, é automática. Se você pegar manteiga ou cera ou qualquer material assim e colocar no fogo ou no sol, automaticamente, na presença do sol, aquilo ali vai derreter, vai desaparecer. O nosso pecado, a nossa natureza pecaminosa, na presença de Deus, na glória de Deus, não tem como ficar. Então, a destruição dos ímpios é quase que automática na manifestação gloriosa
de Jesus. Eles serão destruídos, eles vão morrer e depois dos 1000 anos vão ressuscitar e aí serão destruídos definitivamente, né? Então, é muito importante a gente destacar esse aspecto, que há a morte dos ímpios na volta de Jesus e depois dos 1000 anos eles serão destruídos eternamente. Nós vamos daqui a pouquinho voltar para encerrar nossa temporada, para encerrar também o tema dessa semana. Então fica por aí, daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do Código Aberto. A gente ainda vai pensar um pouquinho mais sobre a volta de Jesus. A gente já volta daqui a pouco.